Boa noite a todos e a todas, paz e bem. Então, nós estamos retomando hoje, né, o quarto sábado de cada mês, às 19 horas, a nossa formação permanente online. Esse mês que é dedicado à Virgem Maria, né, a Mãe de Deus, Nossa Senhora, que é um dos elementos fundamentais do nosso carisma, da nossa espiritualidade franciscana, né? Essa devoção, essa piedade mariana. Inclusive, no capítulo 2 da nossa regra, que é o coração da nossa espiritualidade, tem um artigo que fala dessa devoção que nós, franciscanos seculares, temos que ter a Maria. Né? Então, por isso eu pensei em tratar nessa formação, né, mais ou menos uma hora, né, do que for possível, a gente discutir um pouco dois textos de Francisco, né? São duas saudações, que é a saudação às virtudes e a saudação à bem-aventurada Virgem Maria. Vamos nos concentrar nesse segundo. Eu vou ler mais o primeiro, comentar um pouco, né, como uma espécie de introdução e tentar um pouco meditar mais na saudação à bem-aventurada Virgem Maria, né, tentando extrair, assim, um significado, um sentido de como Francisco, né, compreende e ensina sobre essa grandeza da Virgem e Mãe de Deus. Antes de iniciar, né, vamos fazer uma oração, invocar o Espírito Santo. Maria é uma figura fundamental na nossa relação pessoal com a Trindade e com o Espírito Santo, né? Nossa Senhora atrai o Espírito Santo, atrai toda a Trindade, né? Então ela tem uma relação muito próxima, né, como esposa do Espírito Santo, como aquela que reunida com os apóstolos, que já é noite, né, liturgicamente já é Pentecostes, mas amanhã, o dia de Pentecostes, com a presença de Maria, o Espírito vem pela primeira vez, né? Então, nesse clima de final de maio, né, dedicado a Maria, e na véspera da solenidade de Pentecostes, vamos invocar a Trindade e rezar para o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto com o arcanjo Gabriel e com as palavras dele, saudemos a saudação à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos iniciar, eu vou exibir para vocês o texto, só um instante. Vocês estão visualizando? Se puder fazer um sinal, ok, né? Certo, Valmir, Maria Aparecida. Eu retirei, eu tenho esse livrinho de bolso, né? Eu tenho as fontes das vozes, eu tenho da editora Mensageiro de Santo Antônio, e essa edição que também é da editora, isso aí, Valmir, muito bem, essa aí que eu gosto, inclusive, de trabalhar muito. Então, esse que vocês estão visualizando aí, é também dessa mesma editora, das fontes que o Valmir mostrou, né, da editora Mensageiros de Santo Antônio. É aqui o Frei Dovalino, a equipe dele que traduziram, prepararam, né. É esse que está sendo exibido na tela,
Eu gosto muito porque é uma edição de bolso, está incluída tanto a regra da UFS quanto a regra da TO, além de todos os escritos de Francisco, não tem as fontes biográficas, né? E é de bolso, eu gosto porque eu sempre ando com ele literalmente no bolso da calça jeans, né? Parando na rua, né, em alguma fila aí de banco, do que eu tiro e leio alguma coisa, né? Então, gosto muito dele. E aí, como esses dois textos são curtinhos, eu preferi, mais prático, tirar aí. Essa não ficou tão nítido aí, né, a foto, mas nós não vamos nos deter muito aqui na saudação às virtudes, né? Eu trouxe mais porque na saudação à bem-aventurada Maria, eles faz referências às virtudes e os estudiosos também julgam que talvez originariamente fosse um único texto, né? Tanto esse, saudação às virtudes, quanto a saudação à bem-aventurada Virgem Maria. Então eu vou fazer a leitura agora da saudação às virtudes, vou destacar assim alguns pontos, alguns elementos, mas a gente vai tentar se demorar um pouquinho na saudação à bem-aventurada Virgem Maria. Então eu passo aqui a leitura, né? Ave. Então, esse ave ressoa lá do mistério da Anunciação, né? Do arcanjo Gabriel, saudando a Virgem Maria para anunciar o mistério da encarnação, né? E, portanto, a vocação de Maria. Então, esse ave, né, significa um alegra-te, né? Um alegra-te, né? Um salve, né? É uma saudação, né? E aí Francisco está saudando as virtudes. Ave, rainha sabedoria, o Senhor te salve com tuas irmãs a santa e pura simplicidade. Vocês vão observar que se repete muito, dá para visualizar aí no texto, né? A palavra salve, né? Olha, dá para ver nesses 3 versículos, né? Rainha Sabedoria, o Senhor te salve. Santa Pobreza, o Senhor te salve. Santa Caridade, o Senhor te salve. Com outra virtude. Então, eu chamo a atenção brevemente já de 2 elementos. Uma coisa é a fraternidade, por assim dizer, né? Eu posso interpretar assim, quer dizer, uma virtude chama outra virtude. Não há algo isolado, né? Virtude, em grego, virtude é força, né? É força. Quer dizer, uma virtude é uma força, é um vigor, é uma dinâmica que nos permite ou nos possibilita realizar algo, né? Então, a fortaleza, né? Então, diante de tribulação, né? De muitos aperreios, a virtude da fortaleza nos permite, possibilita ter a força de suportar e sustentar essas coisas, né? Então, virtude é essa força, é uma dinâmica da vida, né? Uma vida que não tem virtude, que não tem essa força interna, é uma vida aquém da vida. É uma vida que quem não tem essas virtudes, essa força interior, está num buraco, numa depressão, né? Não se levanta, não está de pé, não se sustenta, não tem força, né? E esse elemento, o Senhor te salve, né? Primeiro, o Senhor, Deus, né? Porque a virtude provém de Deus. E esse te salve é interessante, porque uma saudação, tem a ver com saúde, né? Quando a gente saúda alguém, isso vem de saúde, né? De salvação, né? Salvação tem a ver com essa coisa de estar bem, né? A redenção, ser redimido, quer dizer, o santo é aquele que é salvo, o santo é o que é o oposto do doente, né? Quando a gente diz assim, São Francisco, é a mesma coisa que estivéssemos dizendo assim, São Francisco é um homem são, ele é sã, né? É saudável, né? Então ele é o homem
que deveria ser, né? Então, ele não está enfermo, vamos dizer assim, em vicioso, né? Claro que todo santo, todo homem, como qualquer um, tem pecados, vício e luta com isso, né? Mas assim, essa ideia de que o Senhor te salve, é o Senhor te santifica, o Senhor te cura, o Senhor te deixa saudável, o Senhor te levanta, te dá força através dessas virtudes, para que você haja, né? Para que você, né? Viva a vida, né? Então, vamos lá. Ave, rainha sabedoria, o Senhor te salve, com tua irmã, a santa e pura simplicidade. Então, veja que a sabedoria é rainha. Isso é interessante porque também nos faz lembrar de Nossa Senhora, né? Os padres da igreja, por exemplo, interpretavam lá o livro da sabedoria, lá do Antigo Testamento, como também um modo de interpretar, né? Como se fosse dirigido da Nossa Senhora, né? Como ela sendo a sede da sabedoria, né? Porque a sabedoria é Deus, é Jesus que está nela, ela guarda, ela custodia a sabedoria, né? Então, como eu falei, uma fraternidade, irmã. Então, a sabedoria não é só, né? Ela tem uma consanguinidade, ela tem o mesmo espírito, ela é da mesma fraternidade que a santa e pura simplicidade. Então, aqui, onde há sabedoria, que não é sabedoria de livro, vamos dizer assim, né, mas essa sabedoria que vem de Deus, onde tem sabedoria, também tem simplicidade, né? Elas estão. Aqui é, de fato, uma compreensão franciscana da realidade. As próprias virtudes não estão isoladas, né? É como, de fato, uma fraternidade franciscana, né? A própria regra para os eremitérios, a compreensão de eremita franciscano não é isolado. O eremita franciscano tem que viver com 2 ou 3, né? Ele continua: Senhora, santa pobreza, o Senhor te salve com a tua irmã, a santa humildade. Então, pobreza e humildade, né? Isso é interessante que a gente estudamos o Cântico dos Cânticos, né, o ano passado, né? E também tem sempre esses pares, né? Louvado seja o Senhor pelo sol, depois luas e estrelas, né? E vai água, fogo, terra, né? Em pares, em fraternidade, né? Então, Senhora Santa Pobreza, o Senhor te salve com tua irmã Santa Humildade. Senhora Santa Caridade, o Senhor te salve com tua irmã Santa Obediência. Então, sabedoria, simplicidade, pobreza, humildade, caridade, obediência. Santíssimas virtudes. Veja só, as virtudes não só são santas, tá aqui no superlativo, são santíssimas, né? Está assim, exagerando, é santa num grau elevado, santíssimas virtudes. Repetindo, sabedoria, simplicidade, pobreza, humildade, caridade, obediência. São santíssimas virtudes. O Senhor, do qual vindes e procedeis, vos salve a todas. Então, essas virtudes, elas não são por elas mesmas. A sabedoria não é sábia porque ela é sábia por ela mesma. A pobreza não é pobre. Quer dizer, cada uma dessa virtude, elas não são autônomas e independentes. Elas só são o que são por causa do Senhor. É o Senhor que dá a sabedoria, a pobreza, a caridade, a obediência. Então, Francisco saúda, né, essas virtudes, porque também vê que essas virtudes é uma espécie de canal, ou um instrumento, não, um canal em que o Senhor está atuando, né? O santo modo do Espírito operar. Olha aí, outro modo de ver. O santo modo do Espírito operar. Operar é trabalhar. Então, não é um modo de operar, um modo de trabalhar qualquer, é um modo de operar, de trabalhar santo, é um santo modo, né? E aqui, essas virtudes é um modo do Espírito Santo trabalhar no alma. Vamos ver na saudação à bem-aventurada Virgem Maria, que isso vai se repetir, falando que isso acontece dentro do nosso coração. Então, vamos lá. Não há nada em absoluto, homem algum no mundo inteiro, que possa ter uma de vós
sem que morra primeiro. Isso Francisco é um mestre de vida espiritual, né? Então, essas virtudes são grandiosas, né? Quem tem sabedoria, quem é sábio, né? Quem é simples, né? Obediente, caridoso, pobre, né? Isso é muito grandioso, isso torna alguém belo. Né? A beleza de uma criatura se dá por esse resplendor dessas virtudes, né? É quase que como Maria, plena de graça, plena de virtude, o arcanjo Gabriel, diante dela, ave cheia de graça, ele se encanta, porque o Senhor resplandece e atua nela, por ela e com ela. Então, o arcanjo Gabriel, quando olha, ave cheia de graça. Né? Isso é todo homem e mulher. Só que Francisco está dizendo, são virtudes grandiosas que dão uma força, um poder, quer dizer, que dá um modo próprio da gente viver a vida de uma forma mais graciosa, mais bela, mas para conseguir que essas santíssimas virtudes atuem em nós e o santo modo de operar do Espírito trabalhe em nós, é preciso o quê? Morrer primeiro. Morrer primeiro. Isso é meio contraditório e paradoxal. Então, é preciso morrer primeiro para quê? Morrer para si mesmo. Morrer para a própria vontade, pelo meu egoísmo. Né? Paulo já diz, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, não sou eu, não é a minha vontade que vive, mas é a vontade de Cristo que em mim opera, atua, né? E me santifica, me cristifica. Então, é preciso morrer primeiro para que a vida dessas virtudes, a força dessas virtudes, possa se manifestar na nossa vida. Se nós não morremos primeiro, então nós vamos sempre colocar a nossa vontade, os nossos egoísmos, à frente da vontade de Deus e da atuação do Espírito. E, portanto, vai ser um obstáculo para o Espírito. Né? É como talvez uma imagem que me vem agora de uma fonte, né? Uma fonte, uma água né, que brota da terra, um olho d'água, surge e tem lá uma fonte de água vívida, límpida, transparente, né? Mas se tem muito entulhos, metralha, lixo nessa fonte, compromete o acesso a essa água. A fonte até que existe, mas tem muito obstáculo, muito entulho. Então, é preciso retirar esses obstáculos, deixar livre o terreno para que essa fonte ela possa ter um livre acesso, não tem obstáculo, né, para a sua atuação. Então, esse é o modo, morrer primeiro, é esse trabalho da nossa liberdade de tirar os obstáculos que impedem do Espírito Santo trabalhar, operar, e, portanto, que essas virtudes comecem a aparecer em nossas vidas, né? Francisco continua. Então, como eu dizia no início, uma virtude puxa a outra, é uma fraternidade, né? Então, para ter as virtudes tem que primeiro morrer. Existe outra observação de Francisco. Quem tem uma e as outras não ofende, a todas possui. Isso é interessante porque tendo uma sabedoria, ou a simplicidade, ou a pobreza, mesmo que não desenvolva bem as outras, mas se tem uma virtude, se conseguiu tirar os obstáculos, né? Se essa virtude, essa força de Deus está manifestando na tua personalidade, na tua vida, então, de algum modo, você, sem ofender as outras, você conserva essa e, de algum modo, você possui as outras. Né? Porque elas estão numa espécie de solidariedade, né? Numa espécie de uma afinidade fraterna entre elas. Uma atrai a outra. Né? E quem a uma ofende, nenhuma tem e a todas ofende. E cada uma delas confunde vícios e pecados. Então, aqui no texto já começa um outro direcionamento que até agora os versos falam do que são essas virtudes e das
da condição de possibilidade de adquiri-la, né? Que é morrer e não ofender nenhuma outra, né? Mas agora tem um outro dado que vai seguir o texto desenvolvendo isso, que é, uma vez tendo a virtude, ela tem a força dessa virtude, né? É, é, ela desencadeia uma ação. Então, o que é que as virtudes fazem? Aí Francisco diz, e cada uma delas confunde vícios e pecados. Porque, meus irmãos e irmãs, enquanto seres humanos, nós somos constituídos disso. Nós temos vícios e pecados e temos também a possibilidade de virtudes. Né? Então, a gente tem que saber conviver com isso e sempre ir adquirindo as virtudes para que os vícios e pecados não se sobressaiam. Né? E aí é interessante que a virtude, e cada uma das virtudes, ela confunde vícios e pecados. É quase como, né, tudo isso é muito difícil, mas é como Francisco quisesse dizer assim, não nos concentremos de forma obsessiva nos vícios e nos pecados. Nós não podemos ingenuamente achar que eles não existem ou que eles não têm um efeito danoso na nossa vida. Né? Porque o vício, o pecado, se a virtude é uma força, a virtude é uma força, né, interior que nos mobiliza para algo, o vício e o pecado é uma força contrária, né, que nos imobiliza espiritualmente, que vai tirando a nossa liberdade. Né? São Paulo fala de uma escravidão ao pecado, nesse sentido, em que a nossa liberdade fica engessada, fica uma liberdade travada, a gente sente no fundo que não é livre, porque alguns vícios e alguns pecados nos dominam. Então, no fundo, mesmo que a gente não diga publicamente, no fundo, na solidão mais profunda, a gente, falando conosco mesmo, ou rezando com Deus, a gente percebe que determinados vícios e pecados, como estão tão entranhados em nós, e como é difícil se libertar deles, a gente sente que a gente não tem força para superá-los. E a gente sente, de algum modo, em maior ou menor medida, que esses vícios e pecados tiram a nossa liberdade. As virtudes confundem esse processo dos vícios e pecados. E a virtude é uma força, essa força que libera a nossa identidade, que nos faz livres, né? A liberdade dos filhos de Deus. Essa virtude está ligada ao espírito, né? À espiritualidade. Então, me parece, né? Não sei, mas me parece que Francisco nos ensina que, sem ser ingênuo, sem ser alienado, mas também sem um olhar excessivo e obsessivo, falando o tempo todo de vício e pecado, mas Francisco, me parece, aqui, ele pede para a gente olhar, né, para as virtudes. Porque se a gente se empenha na aquisição da virtude, ela vai confundir vícios e pecados. Né? É como acender, numa noite, numa escuridão, acender uma luz, uma fogueira, uma vela. Então, não precisa brigar com as trevas. Acendeu a vela, acendeu a luz, as trevas elas vão se afastando, porque domina aquela luz. Né? Então, aí vem essa segunda parte, por assim dizer, segundo movimento do texto, né? Já que as virtudes confundem vícios e pecados, como é isso, né? Aí Francisco vai, né? Ele retoma as virtudes que falou antes, né? E agora ele está mostrando se, né? Falou antes da condição de adquirir, que é morrer para si mesmo, né? E morrer para si mesmo envolve também essa coisa do vício e pecado, né? Mas, uma vez adquirindo a virtude, aí ela vai ser essa força no nosso interior que vai nos ajudar a lidar com os vícios e pecados. Aí ele vai aí, né? Verso 9 em diante. A santa sabedoria confunde a Satanás e todas as suas malícias. A pura e santa simplicidade
confunde toda a sabedoria deste mundo e a sabedoria da carne. Então, percebe que se a gente se detém a olhar cada virtude dessa, ou deixar o santo modo do Espírito operar em nós essas santíssimas virtudes, como diz Francisco, então a gente vai se preocupar menos com os vícios e pecados, porque a gente vai estar tão com um olhar fixo, tão envolvido, tão apaixonadamente desejoso de ter a sabedoria, a simplicidade, que uma vez que essas virtudes atuam em nós, os vícios e pecados vão ficar obscurecidos, vão perdendo a força, né, diante da força das virtudes. Né? A santa pobreza confunde a cobiça e a avareza e os cuidados desse século. A santa humildade confunde a soberba e todos os homens deste mundo, e igualmente também tudo o que há no mundo. Santa caridade confunde todas as diabólicas e carnais tentações e todos os temores da carne. A santa obediência confunde todas as vontades próprias, corporais e carnais, e mortificado mantém o seu corpo para a obediência do espírito e do seu irmão, e torna o homem súdito e submisso a todos os homens deste mundo, mas não só aos homens, como também a todos os animais e às feras, para que dele possam dispor à vontade, tanto quanto lhe for dado do alto pelo Senhor. Então, como eu disse, eu não vou explorar mais, mas apenas essa introdução sobre as virtudes, né? Porque está naturalmente ligada aqui a saudação à bem-aventurada Virgem Maria. Eu sempre, né, rezo essa oração antes da Salve Rainha na nossa coroa franciscana, porque depois de meditar as 7 alegrias de Nossa Senhora, né, os 7 mistérios da alegria inserido na vida de Cristo, né, todos os mistérios da alegria de Maria está relacionado a Cristo. É uma alegria, não é uma alegria por uma satisfação que ela poderia ter como uma jovem judia da época dela, né? Entendeu? Ou nós aplicando agora, né? Não é uma alegria porque, sei lá, ganhou um presente, tomou uma Coca-Cola, ou né, ganhou isto ou aquilo, né? Não é alegria nesse sentido, é uma alegria do mistério de Cristo. É uma alegria de santificar-se, né? De ser saudável, né? De ser salvo, né? Então, meditando as 7 alegrias, esses 7 mistérios, e sempre se encerra com a Salve Rainha, eu acho muito interessante essa oração, porque é o coração de Francisco falando da Virgem Maria. Então, veja o título, né? Saudação, a gente já viu lá nas virtudes, tem a ver com essa coisa de ser salvo, né? Uma experiência salvífica. Né? Saudação, é Francisco que está saudando a bem-aventurada Virgem Maria, e hoje somos nós, toda vez que rezamos, nós a saudamos, né? Ela que é saudável, né? Ela que tem tudo de bom, a gente saúda, né? Bem-aventurada é feliz, né? Outra palavra para bem-aventurado, um sinônimo, o mesmo significado é feliz, né? Saudação a feliz, a feliz Virgem Maria, né? A felicidade da Virgem Maria. Né? Então, começa também com um ave. Eu coloquei lá na legenda, né, da divulgação do cartaz, porque é muito interessante que lá, no Evangelho, é dito que Maria ficou perturbada ou intrigada com a saudação do anjo. Né? Imaginemos Maria
eu sempre penso ela nas atividades cotidianas de casa, doméstica de casa, né? E o anjo entra ali, né? Entra na secularidade, num ambiente em que Maria vive a vida dela. E aí a saúda, né? Ave cheia de graça, né? Quer dizer, alegra-te, né? Salve, ave, né? Cheia de, plena de graça, né? De toda a graça. Isso certamente, se qualquer pessoa nos saudasse com expressão assim, né? E, sobretudo, uma pessoa muito conceituada na sociedade, que goza de grande autoridade, seja científica, seja espiritual, né? Uma pessoa assim, muito conhecida, renomada, chegasse para a gente e dissesse: alegra-te, salve, ave, você é cheio disso. A gente ia ficar, né? Porque não é qualquer um que está pronunciando. É essa pessoa que está diante de mim, que tem um respeito, que tem uma autoridade, que é extremamente famoso, reconhecido, e está dizendo que eu sou isso, né? Então, Maria se encontra diante de um arcanjo, né? De um arcanjo, não é de um santo, é de um arcanjo, arcanjo Gabriel. E o arcanjo a saúda, sim, né? Ave plena de graça. Né? Não é que tem um pouco de graça, que tem uma graça parcial. Né? Né? O arcanjo já tem a graça de Deus, porque é um mensageiro de Deus, é um arcanjo. Né? E, segundo a teologia, há uma hierarquia dos anjos, né? Anjo, arcanjo, dominações, virtudes, etc, etc, né? Até o serafim. Então, o anjo já é uma graça de Deus, é um mensageiro de Deus. Mas Maria, ele está dizendo que Maria é plena de graça, é cheia, não é uma parte, tem mais graça do que os anjos, do que ele. Então, isso perturbou uma jovem adolescente. Um anjo não é não é o líder religioso da sinagoga que está dizendo isso, que já seria uma coisa assim, né? É um arcanjo que está diante dela. Então, ela ficou perturbada e querendo entender isso. Então, me parece que esse texto de Francisco está tomado pelo mesmo espanto, pela mesma admiração que Nossa Senhora ficou diante dessa saudação. Por que está me saudando assim? O que é isso? Né? Então, Francisco também, por assim dizer, ficou intrigado com isso. Então, me parece que esse texto é quase uma tentativa de Francisco explicar o porquê Maria ficou numa atitude contemplativa de admiração, de espanto, né? Quer dizer, que é isso, né? Quase poderia dizer assim: quem és tu, arcanjo Gabriel? Quem sou eu para você se dirigir a mim? Né? Aqui, estou distante de Jerusalém, sou pobre, né? E você vem a mim, quem és tu? Quem sou eu, né? E Francisco parece que entra nessa intimidade desse diálogo do arcanjo Gabriel e da Virgem Maria. Toda vez que rezamos a Ave Maria, a gente está se fazendo passar pelo arcanjo Gabriel. Quando nós pronunciamos Ave cheia de graça, a gente interiormente acho que tem que fazer esse exercício espiritual de se colocar como o arcanjo Gabriel e lembrar a nossa mãe, a Virgem Maria, da alegria que ela sentiu naquele momento, né? Quando pela primeira vez o arcanjo ave cheia de graça. E porque o Senhor é contigo. Antes mesmo dela dizer sim para a encarnação, isso é a Imaculada Conceição, ela foi preservada. Antes dela dizer sim e acontecer a concepção, o arcanjo já está dizendo assim: o Senhor já está contigo, Maria. Toda a trindade já está aí. É por isso que tu é cheia de graça, cheia de graça. O Senhor está contigo. Agora, ele quer se encarnar. Além de espiritualmente estar em ti, ele quer ter o teu sangue. Né? Muito profundo isso. E aí vamos enfim, o tempo já está correndo, prometi que 8 horas ia parar. E aí Francisco começa, né, essa contemplação, né? Quase misticamente se colocando no momento da encarnação, quase como se Francisco pudesse estar vendo a cena diante dele, que é como nós devemos fazer quando rezamos a coroa franciscana, né? Isso aqui é o primeiro mistério da Anunciação.
E aí ele está vendo o diálogo do arcanjo e de Maria, e vendo as reações de Maria diante da saudação do arcanjo, né? Então, Francisco diz: Ave, ó Senhora, Santa Rainha. Veja que lá as virtudes ele chamou de Rainha Sabedoria, né? E outra coisa, Senhora. Existe o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui Maria é Senhora. Né? Ela é a Senhora. Ela, né? Depois vai aparecer como serva, mas, né, mais adiante vai aparecer como serva, porque ela foi serva, como Francisco gosta de chamar Maria, as Clarissas e nós, né? Filha e serva do Altíssimo. Filha e serva do Altíssimo. Porque é filha e serva, vai ser mãe, vai ser senhora. Né? Então, Francisco contempla, Ave, ó Senhora. Né? Ela está acima de mim, ela é uma senhora. Ó Senhora, Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, Maria, que és virgem, feito igreja. Então, aqui a gente já entende nesse primeiro verso, porque ela é senhora e rainha, porque é mãe de Deus e também é virgem. Mãe de Deus e virgem. Feito igreja. Então, a igreja, para Francisco, também tem algo da virgindade. Virgem, feito igreja. Então, isso, no sentido material, é uma experiência única. Não existe isso e nunca existirá isso. Ao mesmo tempo, ser virgem e ser mãe. Né? Qualquer mãe, né, não é virgem. E qualquer virgem não é mãe, no sentido carnal, né, de gerar carnalmente. Né? Então, Maria é mãe de Deus e virgem, feito igreja. Então, mãe tem a coisa de acolhida, né? De gerar, né? De proteger, de possibilitar que a criança vá se formando dentro dela, né? Essa maternidade, até o momento em que traz a luz, né? Que doa essa vida, né? E a virgindade tem algo que ver com a pureza, né? Com essa capacidade de acolher, de recepcionar. Né? Eleita, olha o papel da Trindade, né? Eleita pelo Santíssimo Pai do céu. Então, o Pai, isso é muito interessante porque às vezes a gente, não sei, às vezes a gente nos relacionamos às vezes com Deus, é, mesmo que a gente sendo católico, cristão, franciscano, às vezes a gente não tem uma compreensão, uma intimidade assim com a Trindade na diferença de pessoas. A gente fala assim, oh meu Deus, oh Senhor, Deus, mas isso às vezes na nossa fala ou até na compreensão fica meio que indiferenciado. Deus, claro que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Mas é interessante saber que cada pessoa da Trindade tem um papel, tem uma missão, tem uma singularidade, embora seja a mesma natureza divina, tem algo singular. Né? E aqui Francisco mostra, né, eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, Santíssimo de novo, não só Santo, Santíssimo Pai do Céu. Então, ele a escolhe. Né? Então, antes de Maria escolher Deus, essa coisa da Imaculada, né? Antes de Maria escolher Deus e corresponder ao chamado de Deus, foi o Pai que a elegeu, o Pai que a escolheu. E também na nossa vida é assim. Quando a nossa vocação é dada por Deus, quando num determinado contexto a gente sente o chamado de Deus e responde, a gente só responde porque antes Deus deu essa possibilidade para a gente, né? Nos abriu para essa sensibilidade de perceber a sua ação, o seu chamado, que vai ao longo da vida sempre se renovando, por assim dizer. Então, eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho. Né? O Pai consagrou com seu Santíssimo, de novo, Santíssimo, superlativo,
dileto filho. Consagrou, né? Sagrou com, né? Está junto com o sagrado, né? A palavra consagrou. Consagrou significa estar junto do que é sagrado, né? E com o Espírito Santo, Paráclito, né? Olha esse versículo. Então, depois da eleição e da consagração dela pela Trindade, aí Francisco começa. Em ti é ave, né, da Ave Maria. Né? Ave Maria, cheia de graça. Olha que cheia de graça. Em ti residiu e reside. Isso, para mim, sempre é muito forte, né? Residiu no passado e reside no presente. Então, quer dizer, Maria não só residiu, habitou nela, Jesus, né? E toda a Trindade, num determinado momento histórico em que Cristo nasceu, né? E depois Maria foi um mero instrumento e, por assim dizer, não teve mais utilidade. Deus utilizou ela, ela gerou o filho e deixou para lá. Não, ela ainda reside. Não só residiu nela, mas ainda reside. Toda a plenitude da graça e todo o bem. Então, toda a plenitude da graça e todo o bem não é Maria por ela mesma, é essa abertura da virgindade, da pureza, né, esse aspecto de ser virgem, não só corporalmente, mas espiritualmente, essa virgindade de ser sensível à ação do Espírito, né, de estar na abertura, na espera. Né, a virgem ou virgem está nessa atitude de vigilante, de espera. E, por isso, toda a plenitude da graça e todo o bem. Então, é Cristo Jesus. Essa plenitude da graça e todo o bem, que é uma pessoa, é Deus encarnado na pessoa de Cristo, ele é toda a plenitude da graça e todo o bem. E essa plenitude residiu nela, ela como mãe acolheu, albergou, custodiou, né, como um sacrário vivo, né, e deu o sangue de Cristo é o sangue de Maria, que ela, né, como mãe, né, possibilitou o desenvolvimento, né, do seu filho dentro dela. Então, em ti residiu e reside, Nossa Senhora é uma morada. Né? E Cristo é esse hóspede que residiu nela, com toda a plenitude da graça e todo o bem. Então, percebam toda a ação da Trindade em Maria. Toda a ação da Trindade em Maria. Não só em gerar o Filho, mas o Pai que a escolheu e que consagrou com o Filho e o Espírito Santo. E depois ela que acolheu o Filho encarnado nela e que se fez, né, morada, né, residência para ele. Aí agora começa vários aves, vários alegra-te, né? Vocês estão visualizando aí. Eu queria chamar a atenção que esse verso 4 e, sobretudo, a primeira parte do verso 5, lembra ou traz uma imagem exterior de um mistério. Depois, a segunda parte do verso 5 em diante, já mostra uma outra relação, não de uma coisa, de algo exterior, como, veja, palácio, tabernáculo, casa, vestimentas, são coisas exteriores. Também lembra o Antigo Testamento, e Maria como sendo virgem feito igreja. Maria como sendo a igreja agora, né? Quer dizer, ela sendo esse cumprimento do Antigo Testamento. Né? Palácio do Senhor, tabernáculo, casa, vestimenta. Mas são imagens exteriores de coisas, né? Então, olha que maravilha, né? Ave. Por que esse ave? Por que esse alegra-te, Maria? Alegra-te, Maria. Porque Deus está contigo. Alegra-te. Não é
propriamente pelo que você vai fazer, Maria, mas é porque por, pelo que Deus fez contigo e vai fazer contigo, né? Se você disse assim que ela disse, né? Mas sabe, esse ave está se estendendo, ave cheia de graça. Francisco está tentando entender o que é esse ave. Ave cheia de graça é a mesma coisa assim, ave palácio do Senhor. É um palácio, um rei e uma rainha está num palácio, né? Num grande edifício cercado de guardas. Um rei e uma rainha tem que ter um palácio. Ela, Maria, neste mundo terreno, é o palácio do Senhor, da Trindade, né, de Jesus. Ela é o palácio no qual o rei está dentro dela. Aí vai de outro modo. Ave, ó tabernáculo do Senhor. Quer dizer assim, sabe aquilo que é sagrado, né? Um tabernáculo, no Antigo Testamento, né? A gente poderia pensar hoje um sacrário. Sacrário. Ave, ó sacrário do Senhor. Quer dizer, porque dentro do sacrário do tabernáculo está a presença viva do Senhor. E é você, Maria, ave, alegra-te. É você que carrega em ti o Senhor. Aí continua, ave, casa do Senhor. Quer dizer, se ela é a casa do Senhor, o Senhor mora nela. Se eu for visitar a casa de algum de vocês, Valmir, Maria Aparecida, Maria da Paz, né? Eu tenho que pegar o endereço, eu vou na casa, porque na casa de um de vocês, provavelmente vocês estão, porque é onde vocês moram. Então, a casa do Senhor, a casa de Jesus é Maria. E a Maria é encontrar-se com o Senhor. Olha, tem um ícone. Só mais um pouquinho, tá, pessoal? Desculpe, que já são 8 horas. Tem um ícone ortodoxo, esqueci o nome, mas eu sei que tem um estilo desses ícones ortodoxos que tem um nome que é sobre Maria. Aí tem vários modos de pintar, né, de escrever nesse ícone, que é Maria, né, no ícone, que está sempre de mão aberta, né, como uma virgem que acolhe, né, e que no peito dela, no ventre, no centro dela, tem uma abertura e tem o menino Jesus lá, geralmente mãos abertas também, de modo que quem contempla o ícone, olhando para Maria, Theotokos, né, a mãe de Deus, na verdade, não vê só Maria, vê em Maria Jesus. No centro do ícone está lá o menino no peito dela, né? Então, essa é uma imagem muito bela de ave, ó casa do Senhor, ave, ó tabernáculo do Senhor, ave, ó palácio do Senhor. A gente olha para Maria e a gente encontra ou vê o Senhor. Ave, vestimenta do Senhor. E veja também que poderia haver uma gradação. Palácio, uma coisa grandiosa. Agora, um tabernáculo, né? É algo menor, não é uma mansão de vários aposentos onde tá o rei. O tabernáculo, um sacrário é algo menor. A casa do Senhor como a igreja. Né? Aí agora, ó vestimenta do Senhor. Né? Aí já está se tornando uma coisa mais íntima, né? Mais próxima. Já não uma vestimenta. É quase como Maria fosse a roupa do Senhor. Né? Ela que dá a carne de Cristo, o corpo de Cristo é, de algum modo, o corpo de Maria. O sangue que correu nas veias de Cristo e corre lá na Eucaristia é, de algum modo, o sangue de Maria. Ela é a vestimenta do Senhor. Ela possibilitou a encarnação. O Verbo só se fez carne, só ganhou carne. Maria é essa vestimenta do Senhor. Olha que intimidade, né? Ave, ó serva do Senhor. Quer dizer, diante de tudo isso, ave, serva do Senhor. Porque só alguém que morre para si mesmo, como na saudação às virtudes, que morre para si mesmo, ela tinha um plano com José, certamente, estava prometida em casamento, os dois certamente tinham projetos. Agora ela morre para si mesmo, para suas vontades,
Tudo que os dois planejaram agora está em segundo plano. Agora ela é uma serva, ela não sabe o que vai acontecer. Ela simplesmente se coloca como serva. Ó, né? Ave, ó serva dos. Alegra-te. Tu és realmente uma serva do Senhor. E por isso se tornou mãe do Senhor, mãe de Deus. Por quê? Porque foi serva, tornou-se serva, permitiu que a encarnação acontecesse, e então, sendo serva, ela se torna mãe do Senhor, mãe de Deus. E aí continua, né? Ave, ó mãe do Senhor, e ave, vós todas santas virtudes infusas. Então, sobretudo fé, esperança e caridade, que são as virtudes teologais, as virtudes, a força, virtude, essa força em nós, essa energia em nós que nos mobiliza, que nos tira do buraco da depressão, que nos faz querer agir, fazer algo, né? No mundo, na realidade, né? Uma virtude, né? Quando a gente vê ou conhece situações inóspitas, cheio de dificuldades na vida de uma pessoa, e aquela pessoa não se esmorece, ela, por assim dizer, realiza coisas que você diz, rapaz, aquela pessoa é muito forte, não sei se eu conseguiria fazer diante de tudo, que isso é um exemplo de virtude, essa força, né? Então aqui, sobretudo, fé, esperança e caridade, que são as virtudes que nos relacionam com Deus, né? As virtudes teologais. Mas virtude infusa, que está infusa, esse prefixo in é dentro, né? Que está infusa, que age em nós, né? Como a gente falou das virtudes antes, a saudação às virtudes, né? Aí Francisco saúda. Nossa Senhora, ela é tudo isso, ave, alegra-te, tudo isso, porque ela é o local da encarnação, da morada de Deus, mas ela só se tornou casa do Senhor, né? Palácio do Senhor, tabernáculo do Senhor, vestimenta do Senhor, porque ela deixou o Espírito Santo, toda a Trindade, agir nela, essas virtudes infusas. Aí Francisco continua, e ave vós todas, santas virtudes infusas, pela graça e iluminação do Espírito Santo. Não é só por um poder de cada homem, ou poder de Maria, né? Ela é infusa, é dado por Deus. Né? Como no batismo, as virtudes da fé, esperança, nos foi dado. Agora, a gente precisa, criança, adolescente, nós precisamos desenvolver, senão, como a imagem que eu dei do início da fonte, a gente vai colocando entulho no nosso coração, na nossa alma, e essas virtudes que foi dada no batismo não consegue ter a força, porque está encoberta. A nossa profissão franciscana, como é que está lá no ritual, é uma renovação do batismo. A nossa profissão franciscana é como que a gente tivesse reacendendo esse fogo que foi depositado em nossos corações, né? Essa santidade que nos foi dada. Então, aqui, é pela graça e iluminação do Espírito Santo que essas santas virtudes estão infusas dentro de nós, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis. Depois, não vamos ter tempo agora, já estou extrapolando, né? Depois, meus irmãos, a oração que rezamos no início, vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso... rezem pausadamente, rezem e pensem nas palavras que vocês estão dizendo, porque diz um pouco de tudo isso aqui, dessa dinâmica, desse modo de operar do Espírito, né? Então, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis. Isso aconteceu primeiro com Maria. Ele está meditando aqui a saudação a ela. Por isso que Maria é bem-aventurada, por isso que Maria é feliz. Maria mesmo disse no Magnífica, né? O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Não é que Maria fez isto e aquilo. A grandiosidade de Maria é que, em sendo serva, ela tornou-se mãe do Senhor. Isto é, ela possibilitou toda essa ação da Trindade nela.
E aí ela se tornou feliz, né? Bem-aventurada. E Francisco está dizendo, a nossa devoção a Maria não pode ser devocionismo, nós temos que ser como a nossa mãe, nós temos que imitar a nossa mãe, não apenas admirar como espectadores distantes, nós temos que imitar-nos, amar Maria e tentar fazer em nossa vida o que Maria fez com a vida dela. Né? E a receita, né, vamos dizer assim, está aqui. Né? E ave vós todas santas virtudes infusas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis, fiéis de Deus. Na saudação às virtudes, Francisco disse, vamos olhar para as virtudes, para essa força de Deus, porque a virtude vem do Senhor, vamos olhar e cultivar essas virtudes, porque ela vai confundir os vícios. Se a gente ficar só olhando os vícios e os pecados, isso não vai ter força para superar o vício e o pecado. Agora, se a gente cultiva uma determinada virtude, ela tem sempre uma irmã, nós vamos confundir vícios e pecados. E o que significa isso aqui e agora? É que nós somos infiéis. Nós vivemos nos vícios e nos pecados, somos infiéis. E são essas virtudes infusas que, pela graça e iluminação do Espírito Santo, não é por mérito de ninguém, nem da Virgem Maria, é pela graça e iluminação do Espírito Santo que essas virtudes está aí no texto, vocês estão vendo, nos corações dos fiéis. É o santo modo de operar do Espírito. É o santo modo de operar do Espírito atuando através dessas virtudes, dessa energia, dessa força de Deus dentro de nós, que nos nossos corações faz com que o nosso coração, nosso ser, nossa pessoa de infiel, a gente torna-se fiel de Deus. Significa dizer que essas virtudes dentro de nós, pela graça e iluminação do Espírito Santo, se nós deixarmos a graça e a iluminação, a luz do Espírito Santo entrar e trabalhar em nós, nesse santo modo de operar. Se isso acontecer, vai haver uma cristificação, vai haver uma deificação, vai haver uma santificação, e a gente vai converter o nosso coração de infiel a fiel de Deus. E aí nós seremos, como a Virgem Maria, bem-aventurados, felizes. Isso significa dizer, eu vou concluir, que nós também, como aqui no início, nós também, a diferença seria que nós não podemos, evidentemente, encarnar corporalmente Jesus, mas espiritualmente sim. Né? E se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar essas virtudes, mudando o nosso coração de infiel para fiel, significa que nós somos eleitos pelo Santíssimo Pai do céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito, porque em nós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Veja, nesse sentido, Maria é um modelo virgem feito igreja. Ela é o modelo da penitente franciscana, do penitente franciscano. É exatamente isso que Francisco escreve na carta aos fiéis. Olha só, fiéis, de infiéis a fiéis de Deus. E o que é o fiel de Deus é que fez esse movimento do Espírito, né, dos vícios de pecado às virtudes, como a Virgem Maria fez. E aí mudou o coração de infiel a fiel de Deus. E lá na carta aos fiéis, dos que fazem penitência, né, que é o prólogo da nossa atual regra, é dividido em dos que não fazem penitência, os infiéis, e dos que fazem penitência. São aqueles que são infiéis e estão na transição, que passaram da infidelidade à fidelidade. Né? E lá, dos que fazem penitência, resumindo, é como um modelo da Virgem Maria aqui. Ele diz que nós temos que ser esposo, irmão, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Francisco diz lá na Carta aos Fiéis que nós devemos ser mães de nosso Senhor Jesus Cristo, é essa saudação. Saudação à bem-aventurada Virgem Maria. Se nós devemos ser e somos mães de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, com um coração puro, né, arrependido, a gente gera Cristo
para os outros. Nós não podemos gerar para os outros materialmente. Cristo já foi encarnado nela, mas geramos espiritualmente para os outros. E aí como? Lá no texto diz, através da palavra e do exemplo. Através da fala, da pregação da palavra e do exemplo, quer dizer, do testemunho de uma vida feliz. Quer dizer, de uma vida de alguém que se deixou moldar e se transfigurar pelas essas virtudes do Espírito Santo, em que dentro de nós, né, na nossa intimidade, na nossa interioridade, foi e vai moldando, vai modificando o nosso coração, a nossa mentalidade, e vai nos convertendo de infiéis em fiéis de Deus. Então, tudo é graça, iluminação do Espírito Santo, mas se eu permitir que isso aconteça, se eu não for um obstáculo para o Espírito Santo, porque a graça e a iluminação do Espírito Santo sempre quer agir, mas precisa, por isso, a santa obediência, a santa simplicidade, a santa pobreza, a santa caridade, a santa sabedoria, as santíssimas virtudes, porque tendo essas virtudes, a gente vai ter um modo de ser e de existir em que a gente vai tentar evitar ao máximo esses obstáculos para que a nossa vida seja uma total transparência à ação do Espírito Santo. Né? Quer dizer, se a gente não tem as virtudes, a gente vai ser sempre egoísta, né? Um eu egoísta, em que a gente não deixa o Espírito Santo agir. Então, meus irmãos e irmãs, já são 8h14, né? Então vou abrir aqui os microfones para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre o texto, né, o que vocês sentiram, acharam, né? Se quiserem fazer comentário, não precisa ser só pergunta, né, porque eu não sei se você responder, né, mas assim, partilhar, né, sobre o texto, se já conheciam esse texto de Francisco, se tem alguma observação a fazer, né, e a gente vai conversando. São 8h15, se tiver comentários, perguntas, a gente fica conversando até umas 9 horas, né, por aí, né. Fiquem à vontade, viu? Boa noite, irmão Marcos. Geisa falando aqui. Olá, minha ministra. Fraternidade São Francisco de Assis, de Caicó. Que bom que a gente está conseguindo, graças a Deus, retomar esses, né, participar desses momentos de formação que são sempre tão importantes, né, particularmente falando. Eu estava sem conseguir, por alguns dias, participar tão ativamente. E, assim, maravilhosa sua fala. E a gente, às vezes, acha que é a última bolacha do pacote, e é tão bonito ouvir você dizer assim, a Trindade habita em Maria, mas não por merecimento de Maria, né? E, às vezes, a gente acha que a gente é tanta coisa. Então, obrigada por trazer essa parte. Muito obrigada. Paz e bem, meus irmãos. Boa noite. Obrigado, Geisa. É isso, né? Assim, a gente viu no texto essa eleição, né? A palavra que aparece no texto é eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, né? Então, mesmo Maria e também Francisco, quer dizer, qualquer grande santo e santa, é tudo, né? Como nós franciscanos sabemos, assim, todo bem vem de Deus, né? Como ele falou das virtudes, né? Todas as virtudes provêm do Senhor. Então, mesmo em Maria, ela foi eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, né? Então, assim, foi uma eleição, foi uma escolha. E aí me parece isso, sabe, assim, parece que do alto dos céus, né, quer dizer, só um modo de dizer, né, porque a Trindade estava em Maria, né, mas é como se do alto dos céus o Pai olhasse em todo mundo, né, assim, estabeleceu a plenitude dos tempos, o momento da encarnação, para a
acontecer o mistério da redenção, mas como que vai acontecer isso? E parece que o pai olha assim e vê aquela jovem, quer dizer, essas virtudes nela, que é dada pela Trindade, essas santíssimas virtudes em Maria, parece que atrai o pai, né? Parece que a Trindade, parece que a humildade, a simplicidade de Maria, parece que, por assim dizer, como um perfume, assim, sabe, seduz, né? Deus fica seduzido, assim, atrai, né? Quer estar perto, se aproxima dela, né? E aí manda o arcanjo, diz, ó, vê lá se dá para, né, acontecer, né? Algum comentário? Paz e bem mais uma vez. Faz bem, meu irmão. Foi muito interessante a sua colocação, né? De falar dessa a fraternidade das virtudes, né? É muito interessante isso, quando ele chama de irmã, né? Quando ele diz a sabedoria, o Senhor te salve com tua irmã, a santa e pura simplicidade, e assim ele vai falando. É interessante que ele apresenta as virtudes de maneira muito personificada, né? Por isso que ele fala a senhora, né? A senhora sabedoria, a senhora simplicidade. Então, ele apresenta as virtudes assim, né? De maneira personificada. E me chamou a atenção logo no primeiro versículo da saudação às virtudes, que ele fala Ave Rainha Sabedoria. E a gente sabe que amanhã a gente vai celebrar Pentecostes e a sabedoria é um dos dons, né? A sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. E no Evangelho de Mateus diz assim que a sabedoria foi justificada por suas obras. E aí a gente já percebe que a sabedoria é muito mais, é uma pessoa, né? É o próprio Jesus Cristo, né? E daí Nossa Senhora se engravida dessa sabedoria. E daí, por isso que o texto, a saudação à Virgem Maria, diz que ela tem a plenitude da graça, né? A plenitude da graça Nossa Senhora tem. Então ela recebe, ela sai de um bem para um bem maior, na verdade, né? Então a gente vai ver que é uma plenitude mesmo, ela é plena dessa graça. Por isso que Eucaristia significa ação de graças. Nossa Senhora se engravidou da Eucaristia, né? Dessa ação de graças, a presença de Jesus. Então é muito bonito o texto é muito rico, não é? Rico demais o texto. E outra coisa que me chama também a atenção é quando no número 9 da saudação às virtudes diz assim: a santa sabedoria confunde Satanás e todas as suas malícias. É curioso isso, porque é como se as virtudes ela servisse como uma arma no combate espiritual, né? Dá para perceber isso. As virtudes ela serve como uma arma mesmo, uma arma no combate espiritual. Por isso que ele diz: a sabedoria confunde Satanás e todas as suas malícias. Então a gente já percebe isso, como se ele quisesse dizer que as virtudes, além de a gente vencer os pecados, né, os vícios e pecados, como foi falado, é também uma arma contra as ciladas do demônio. Ou seja, a gente vence também no combate espiritual através das virtudes. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele diz que absolutamente não há em absoluto homem algum no mundo inteiro que possa ter uma de vós sem que morra primeiro. Isso também me chamou muito a atenção, né? E daí eu lembrei da oração de São Francisco, que diz que é morrendo que se vive para a vida eterna, não é? Então, já lembrando os 800 anos que a gente vai celebrar agora, né? Estamos celebrando já da Páscoa de Francisco, e a gente percebe as várias mortes de Francisco, não é? Quando ele morre para o mundo, quando ele morre para a sua arrogância, quando ele morre para o seu egoísmo. E tudo isso tem que morrer também em nós, para que a gente possa receber essas virtudes, não é? Tem que morrer dentro de nós primeiro isso, né?
morrer o egoísmo, a arrogância, a prepotência, para que a gente possa, de fato, ser merecedor das virtudes. Por isso que ele fala, não é? Em absoluto, homem algum no mundo inteiro possa ter uma dessas virtudes sem que primeiro morra, não é? Então, é morrendo todos os dias para os vícios e pecados que a gente vai renascendo para a vida eterna e sendo restaurado todos os dias. Paz e bem. Isso aí, meu irmão. Quando você falou da sabedoria, né, que confunde Satanás e suas malícias, é interessante que, como existe essa fraternidade das virtudes, né, então, lá no primeiro versículo, que fala da sabedoria como, né, Santa Rainha, né, a irmã dela é a simplicidade. Então, nesse versículo, acho que 9, né, que fala que a sabedoria confunde Satanás e suas malícias, então a irmã simplicidade também está presente aí, porque onde tem a sabedoria, a irmã dela, a simplicidade, está. E aí isso me lembrou uma outra coisa, assim, que não aparece nesse texto, aparece em outras fontes, que é a alegria, né? Porque Francisco tem vários textos que Francisco diz que o melhor exorcismo, o diabo é aquilo que divide, né? Satanás é aquilo que divide, que fragmenta, que quebra a unidade, né? E então a virtude da sabedoria e a irmã dela, a virtude da simplicidade, confunde Satanás, mas a alegria também, né? A alegria é o melhor exorcismo, e só pode ter essa alegria quem tem essa sabedoria e quem é simples, porque senão não vai manifestar essa alegria, né? É isso. Irmão, é Franciscarro. Oi, irmã, pode falar. Tá, e João Paulo aqui, a gente está assistindo, né? E na hora que você falou, na saudação às virtudes, né? Foi elencando, e quando você deu o exemplo da questão do que a percepção, né? De São Francisco está nos chamando a atenção para a gente não fixar os olhos nos vícios e pecados, e sim nas virtudes, né? Aí veio para a gente aqui o que outro dia desse a gente estava comentando, até nas situações mesmo de fraternidade, né? Nas nossas fraternidades. Às vezes a gente fica muito olhando o lado negativo, as situações ruins. E aí acaba que quando a gente fica olhando as situações ruins, aí a gente sufoca os dons que a gente poderia ver ali, e outras situações de alegria e de virtude que a gente poderia ver ali dentro da fraternidade ou nascer na fraternidade, né? Porque se a gente ficar só na parte ruim, vai impedir também a caminhada da fraternidade e dos demais irmãos. Isso, né? Porque, de certo modo é mais fácil, assim, né? É mais cômodo se ocupar, criticar, né? Os vícios e virtudes, ou apenas identificar, né? Porque é aquilo que está mais imediato, mais próximo, né? Aquilo que dificulta, a gente não consegue superar em nós e no outro. É o que aparece mais visível, né? E aí isso tende também, nesse aspecto que você está dizendo, da gente se limitar a ficar ocupado conosco ou com os outros apenas nessa parte, vamos dizer assim, negativa, né? Do vício e da virtude. Então, o que eu acho importante nesse texto, em outros de Francisco, essa sobriedade, né? Não é ingênuo. Se a gente fosse, em algum momento, estudar as admoestações, por exemplo, são 28 admoestações, e que, assim, o que é uma admoestação? A admoestação é a chamada de atenção. É Francisco dizendo assim para os frades, olha, cuidado, aí cada, né,
São 28 admoestações. É uma chamada de atenção. E quando a gente vai ler, assim, cai por terra, talvez, um certo romantismo sobre o franciscanismo, né? Como se tudo fosse flores, como se tudo, né? E aí ele está falando lá de inveja de frade com outro. Aí você diz, oxe, mas por que Francisco vai escrever isso? Ele não está escrevendo para os frades da época dele, né? Escreve tudo aquilo porque acontecia, né? Acontecia, e coisas até que tem na regra, né? Eu até escrevi um tempo desse atrás que alguém estava falando isso, mas a fraternidade, a questão da excluir alguém da fraternidade, né? Mas tem situações que está lá na regra não bulada, né? Que Francisco escreve: se o irmão não se emendar, deve se afastar definitivamente da ordem. Então, na regra não bulada. Aí, assim, você diz, como é que Francisco botou isso na regra? Ora, ele sentiu a necessidade de colocar na norma isso porque tinha muitas situações que ele mesmo presenciou, enfrentou, né? Então, quando nesse texto aqui aparece essa questão dos vícios, virtudes, e esse movimento de Francisco para a gente se voltar para as virtudes, porque elas é que confundem os vícios, que assim, confundem assim, elas ficam meio grogue, assim, né? Assim, no sentido de que, sim, quando em alguém, acho que foi o irmão Valmir, né, que Francisco personifica, né? Porque essas virtudes não é uma coisa, não é um objeto, mas quando ele personifica como se fosse uma irmã, uma pessoa, significa que tem uma relação, né? A Geisa é minha ministra, então a gente já se conhece há muitos anos, nós temos uma relação afetiva, né, de irmão para irmão, de uma mesma fraternidade. Então, quando o Francisco coloca, personifica, se instaura uma relação, né, vamos dizer assim, interpessoal, entre ele com a virtude, né, e isso gera, né, uma energia, uma atmosfera, e isso confunde. Então, diante da humildade, da simplicidade, da sabedoria, a soberba fica confusa. Porque a soberba, em sendo soberba, jamais teria atitudes do homem ou da mulher simples, do homem ou da mulher sábia. A soberba, em sendo soberba, ela iria se comportar de um outro modo. E aí, quando ela vê aquele irmão e irmã encarnando uma virtude, um modo de ser e de existir, da simplicidade, da humildade, ela fica confusa, não sabe o que fazer, né? Porque a soberba, quando ela age diante de alguém também soberbo, complicado, né? Porque ambos vão se enfrentar, né? Mas a simplicidade, a sabedoria, o enfrentamento é de outro nível, né? De outra forma, né? E isso, né? Assim, encerro dizendo isso, né? Isso é interessante, Franci Carla, porque se eu estava dizendo antes, às vezes é cômodo apontar o erro, ou então a gente mesmo ficar assim, numa falsa humildade, né? Porque se a gente fica só travado nos nossos vícios e pecados, a gente ainda não está suficientemente humilde. Porque o humilde reconhece a sua limitação. E ele não fica envergonhado diante de Deus, mas ele, na oração, no silêncio, ele abre o coração e diz: Senhor, eu sou assim, tu que me criaste, mas tu sabe tudo. Mas tu sabe que apesar de tudo isso, eu te busco, eu te amo, mas eu sou essa coisa. E você precisa me transformar. Não fique encontrando subterfúgio ou autojustificativas diante de Deus, né? Então, quando a gente se volta para as virtudes, então a gente, vamos dizer assim, a gente investe no aspecto positivo da nossa relação com as virtudes ou da nossa relação fraterna. Mas, mesmo nesse ponto, não se esquece o lado negativo, né? Veja que está o tempo todo, uma ao lado da outra, né? A irmã sabedoria, com a irmã simplicidade, né?
confunde tal coisa, confunde tal coisa. Então, é só um modo, vamos dizer assim, de lutar diferente, né? Não é soberba contra soberba, não é força contra outra força, né? É uma um outro modo de lidar, né? De se contrapor, né? Com esses vícios e pecados, né? Então, isso exige, como foi dito, né? Um morrer para si mesmo. E parece que essa estratégia de combate a gente poderia entender como sendo um texto, uma descrição de um combate espiritual franciscano. Como que se combate espiritualmente, né? Então, para estar revestido dessa armadura de ser esse cavaleira franciscano, para lutar contra si mesmo, porque aqui não é outro, é cada um de nós, né? Os vícios e pecados são nossos, né? É claro que também a gente pode pensar em termos de fraternidade, mas tem uma demonstração que Francisco diz, né? Que no fundo nós não temos outros inimigos, né? Diz lá Francisco. Se o homem conseguir vencer a si mesmo, combater contra o seu próprio inimigo, que traz consigo mesmo seu corpo, sua vontade própria, se ele conseguir domar essa vontade própria, aí é forte, tá, né, tá lá no texto Francisco. Não tem nenhum inimigo visível e nem invisível que tenha poder sobre esse irmão e essa irmã. Né? É muito bom isso, né? Muito bom. Então, Marco, a gente percebe que o combate é consigo mesmo, né? Ou seja, nós somos um campo de batalha. E é sempre essa coisa, né, eu gosto muito dessa frase do Magnífica, né, poderoso é o onipotente, né, o que tudo pode, porque eu não posso nada, né, mas o poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome, não meu nome. Quer dizer, é ele que em mim, por mim, comigo, é que faz maravilhas. Né? Agora, só pode dizer essa frase quem está nessa dinâmica aí desse espírito, né? Esse espírito de Francisco que está nessa tentativa de conquistar essas virtudes e, portanto, de estar lutando contra esses vícios e pecados. Então, nós somos isso, né? Nós somos essa, né, cada um de nós, em maior e menor medida, somos possuídos por vícios, maus hábitos, pecados, e somos chamados a adquirir essas virtudes, esses valores franciscanos. A gente pode perceber que essas virtudes são virtudes muito caras no franciscanismo, são valores franciscanos, né? E que cada um de nós, enquanto franciscanos e franciscanas, devemos ou deveríamos adquirir. E observe a coisa de Francisco, né? A, a, a sobriedade. Mesmo se tivermos uma só dessas virtudes, a gente tem de algum modo todas as outras. Então, não precisa ser avarento também no sentido espiritual de querer ser ornado de todas essas virtudes. É perceber qual as virtudes que a gente precisa, de acordo com a inspiração do Espírito Santo, para nos ajudar a superar esses vícios e pecados específicos que cada um de nós temos e tentar adquirir as virtudes que confundem esses vícios. E cultivar, cuidar. Eu faz 4 dias que eu plantei umas mudas de moringa e girassol. Aí hoje, cara, brotou, cara, assim, muito. Eu tô dizendo, é estranho porque não é o meu mundo, né? Assim, meu mundo é outro, mas ter plantado com as próprias. Que mistério bonito, cara. Uma vida surgindo ali, a semente morre, você enterra, parece um velório, né? Você enterra a semente ali, joga a terra em cima, precisa cultivar água, sol, e de repente brota a vida daquela morte, né? É morrendo que se vive, né? Isso. Amém? Mais alguma questão, alguma contribuição?
Aparecida? Boa noite, paz e bem. Estão conseguindo me ouvir? Mas é bem. Sim, sim, pode falar. Sou da Fraternidade São Pedro, Belém. E no encontro passado não consegui participar, mas estou participando hoje, né? Eu sou a formadora e parabenizar pela belíssima formação. E dois pontos que me chamaram a atenção no momento da formação. Um é quando São Francisco, né, a frase de São Francisco, que ele tem como lema, não é, que é do apóstolo, que ele diz, né, já não sou eu que vivo em mim, né, é o próprio Deus que vive em mim. E aí é quando ele desapega de tudo, né, quando ele começa a sua conversão, a nossa formação, na última formação que nós estivemos, né, no terceiro domingo eu falava muito isso, da questão da conversão e do desapego. Então, para nós, é desapegar dali, deixar o próprio Cristo agir em nós temos que não viver para nós, né? Não viver a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos bens materiais, que muitas vezes a gente dá mais importância do que outras coisas, né? E São Francisco ele vem nos mostrando esse exemplo, né? Que tem que ter o desapego para que o próprio Cristo nos dê essa virtude, né? Para que nós sejamos mentes abertas, para que o próprio Espírito Santo nos conduza a nossa caminhada. E um outro exemplo muito importante que mostra a grandiosidade da Virgem Maria, né? Que quando foi falado assim através até citado um dogma da Virgem Maria. E aí, quando diz que a Virgem Maria não foi ela que escolheu, ela foi escolhida. Ela foi escolhida por Deus. Antes dela ser a mãe de Deus, ela já foi escolhida por Deus. E a gente vê o exemplo dos apóstolos, né, dos seguidores de Cristo. Não foi eles que foram seguir a Cristo, mas o próprio Cristo escolheu eles. E é assim na nossa caminhada, na nossa missão, na nossa fraternidade. A gente é escolhido quando a partir do momento que a gente é determinado para uma missão, nós somos escolhidos por Deus, né? É aquilo que já vem predestinado para cada irmão. Então, mais uma vez, parabéns pela belíssima formação. Deus abençoe cada irmão. Meu fraterno abraço, uma abençoada noite e paz e bem a todos. Paz e bem. Obrigado, Aparecida. Muito obrigado, viu? Da outra vez, Aparecida, você tentou entrar, né? Você falou comigo, né? Mas eu estava exibindo aqui uns slides, eu não consegui ver quem estava solicitando para entrar, né? Sim. Moreira, você quer falar? Só agradecer a oportunidade de estar com os irmãos aqui, e isso é para todos nós, momentos assim de crescimento, e um crescimento que, quando você falou agora há pouco sobre esse crescimento, não só de impedir o irmão crescer, porque quem faz isso está impedindo o seu crescimento também. Quem olha, de certa forma, como se fosse assim, aquela pessoa invejosa que não quer que o irmão cresça. Então, é muito importante isso, porque é falta de um espelho quando a gente não olha para dentro de cada um de nós. Precisamos ter este olhar e sempre colher e acolher todos os frutos que são dados, são oferecidos pelos irmãos, porque o próprio Jesus, quando ele diz que espalharam, o agricultor, né, que espalharam a erva daninha junto com o trigo, e ele manda deixar crescer junto, depois separa. Essa separação é um tempo também para cada um de nós ir purificando essa nossa parte que não é tão agradável, que não é tão boa, buscando esta conversão necessária para este encontro futuro que cada um de nós haveremos de ter. E como São Francisco, mesmo quando a gente vê, por exemplo, que os irmãos chegam
é, assim, meio que felizes por ter espancado e colocado para correr os ladrões, e ele manda ir atrás, vai buscar, vai atrás, tragam aqui, tragam aqui. Este olhar de buscar o irmão que não é aquele irmão que a gente gostaria de ter, não é aquela pessoa que a gente gostaria de ter, não é uma pessoa que faz o que a gente quer, mas Francisco tem um olhar diferente. E o resultado todos nós sabemos, né? Aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles ladrões se convertem, e às vezes é a falta de uma oportunidade, de um olhar mais profundo, até um bom dia, muitas vezes, que faz tirar a pessoa de certas situações negativas, porque a gente deve ter sempre aquele olhar de Cristo, aquele olhar franciscano. Quando São Francisco olha para o leproso, que depois ele consegue superar toda aquela dificuldade e beija-o. E aí o que era amargo se torna doce. Então, é um rompimento de tudo aquilo que a gente tem de negativo em nosso coração, que muitas vezes não há abertura, não há como chegar até o outro se não tiver essa abertura, essa força de vontade interior, como foi dito aí, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. O maior inimigo somos nós mesmos, que muitas vezes nos distanciamos e procuramos justificar as nossas falhas por algum ponto, alguma falha do outro, nunca assumindo a nossa culpa. Nós sempre somos culpados por alguma coisa. Atitudes que às vezes desnecessariamente tomamos e atingimos a alguém achando que tem razão, achando que tem razão. Este olhar franciscano é muito oportuno que tenhamos sempre, como foi sempre falando nesses últimos dias na liturgia, o Evangelho sempre falando deste amor, desta conversão que vem através do amor. O amor é a pedra fundamental para transformar os corações, nos transformar, transformar o mundo. Infelizmente, o mundo vive sem amor e a gente sofre também por isto, querendo ou não, porque muitas vezes a gente mistura os sentimentos bons com os ruins e isso às vezes não dá uma salada boa. Quando a gente, às vezes, concorda com atitudes grosseiras, mesmo sendo justificada de um irmão, de uma pessoa, de qualquer pessoa. E não é uma atitude cristã, nem uma atitude franciscana. A atitude franciscana é sempre de abertura para o amor, para o perdão. Muito bem, Moreira. Lilia. Boa noite, irmãos, paz e bem. Muito bem. Estava já com saudade das nossas aulas. Eu perdi a aula anterior, que eu estava trabalhando. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui assistir a aula. Então, quando o irmão Marcos falava das virtudes, que ela tem que andar lado a lado. Não tem uma que passar por cima da outra, atropelar a outra, mas sim andar lado a lado. Eu levei para nossas fraternidades, assim como sempre levo exemplos para dentro da nossa fraternidade. Que a gente não deve sufocar a vida do irmão, do nosso irmão. Não devemos passar por cima da opinião do nosso irmão, o que o irmão tem a acrescentar dentro da nossa fraternidade. Às vezes a gente faz parte do conselho e às vezes quer estar à frente, quer falar sempre, onde às vezes um dos nossos irmãos ali no seu cantinho, ali quietinho, tem muito o que acrescentar. Então a gente tem que andar, como irmãos, temos que andar lado a lado, um complementando a ideia do outro, um complementando a fraternidade, e não andar separadamente, assim como o irmão Marcos falava sobre as virtudes. Então, era essa a minha contribuição de hoje. Muito bem, Lilia. Mais alguém? Então, antes de encerrar,
Eu só queria fazer a oração final, a bênção de Francisco. A gente poderia tomar como um exercício espiritual, sabe? Assim, a gente poderia ver, dizer assim, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Então, essa saudação à bem-aventurada Virgem Maria é uma saudação à felicidade da Virgem Maria, pelo que Deus fez nela. Então, a gente queremos ser felizes, somos franciscanos, e poderíamos, então, nesse texto, fazer um exercício, assim, de tentar ver nesse texto qual é o vício ou pecado que é confundido por uma determinada virtude. A gente poderia pegar aqui, por exemplo, a simplicidade, né? Então, se tem determinado vício ou virtude que aparece aqui no texto que eu sinto que me toca mais, que está mais presente, e que Francisco está dizendo, por exemplo, que é a simplicidade. Então, um exercício seria exercitar a simplicidade. Agora, outra coisa seria assim, o que é a simplicidade em São Francisco? Será que eu sei o que é ser simples, segundo São Francisco? Ou eu tenho uma compreensão do que é simplicidade, mas que talvez não tenha nada a ver? Então, seria interessante ver alguns textos de Francisco que descreve, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, o que é a simplicidade para Francisco. E tentar ver se a gente consegue se abrir à ação do Espírito Santo para que essa virtude seja desenvolvida em nós, de modo que a gente possa confundir esses vícios de virtude que a simplicidade confunde e que está presente na minha vida, né? Assim, bastante concreto. Não precisa nem pegar as várias virtudes, é pegar uma, fazer esse exercício de entender essa virtude que para você acha que seria uma espécie de cura, de salvação sobre esses vícios de pecados que Francisco está apresentando como ela confunde esses vícios, né? E tentar ver nos textos de Francisco, né, na biografia, nos fioretes, né, significa simplicidade, humildade, pobreza, sabedoria, para tentar cultivar isso, como eu falei das mudinhas, né, tem que regar, botar no sol, não nasce de um dia para outro, né, são alguns dias para poder nascer. Então, a gente começar a cultivar isso, quer dizer, assim, começar a, conhecendo isso que nós precisamos, começar a tentar deixar o Espírito Santo trabalhar nisso. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos agradecer a Virgem Maria, né, por essa reflexão, essa meditação de Francisco sobre ela, que nós possamos ser cada vez mais marianos, não só no sentido devocional, né, mas no sentido de imitadores, né, e ser marianos no sentido de ter as virtudes de Maria na nossa vida. E rezamos, portanto, uma Ave Maria e depois a bênção de Francisco. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Amém. Senhor mostre seu rosto para nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor volte o seu olhar para nós e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pessoal, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. Tchau.